O nosso estudo de hoje é a lição 13 do livro Palavras de Emmanuel e tem por título Cristo e Cristianismo. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos separados entre si. Criou um vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é centro de polêmicas infindáveis e para a multidão dos crentes inertes, é um benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Com Cristo não vemos a ideia de repouso improdutivo para a preparação do céu. Os títulos do Cristo não são os da inatividade com isenção de responsabilidade e esforço. O Cristo é o nosso guia divino para a conquista santificante do mais além, não te afaste dele. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso, mas Jesus prossegue operando em toda parte onde mede o princípio do bem. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? O dinheiro de Jesus é o amor. Sem ele não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado comércio das almas. Para executar sua missão divina de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações abre-se nova torrente de esperança e humanidade na manjedoura do Tabor e do Calvário. Sente as manifestações da vida celeste sublime em sua gloriosa espiritualidade. Toda a movimentação de páginas rasgáveis, portadoras do vocabulário restrito, representa fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em todos os nossos corações e inteligências. E a gente vai interromper o texto aqui, porque o texto de hoje é muito longo. Senão a gente vai levar quase os 10 minutos fazendo a leitura do texto. Mas esse apanhado de textos de vários livros do Emmanuel vem trazer alguns conceitos bastante reflexivos para a gente. Em primeiro lugar, o que chama muita atenção aqui, Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Para algumas pessoas, para muitos de nós, essa interpretação ela parece ser uma interpretação um pouco egoísta, porque fala assim: ó, eu sou o único que tem acesso ao Pai. E levou muita gente a pensar no seguinte: então eu vou me aproximar do Cristo, vou pedir ajuda a Ele e fica tudo certo. Aí ele fala assim: não são todos os que dizem Senhor, Senhor que entrarão no reino dos céus. Somente aqueles que praticam a lei do meu Pai. Então, para você realmente conseguir essa vaga aí, esse lugar no reino dos céus, você tem que tomar as pegadas do Mestre. Uma coisa que chama atenção aqui para a gente, né? Não ouvide que a verdade do Cristo, ela se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo. Jesus garantiu para a gente: ó, nenhuma das minhas ovelhas se transviará. Tá? Nenhuma delas. E ele é o governador do planeta. Ele é o governador desse nosso planeta aqui. Então, independente de que região você tenha nascido ou qual religião você professe hoje, você faz parte, como eu também, desse grupo generoso de ovelhas que ele colocou nesse mundo para ensinar a qualquer um de nós. E vai chegar o dia, fatalmente,
como já acontece hoje no mundo todo, que todos nós nos curvaremos à excelência, à grandeza do Mestre. Todo mundo vai olhar e vai falar, meu Deus, a verdade sempre esteve aqui ao meu alcance. Eu me lembro de uma frase de Leonardo da Vinci, que ele fala assim, que o auge da... como é que é a frase mesmo? Da sofisticação é a simplicidade. A gente perde muito tempo buscando as coisas mais complexas para descobrir que o segredo sempre teve aqui, igual o mestre fala mesmo. O meu jugo sempre foi suave, meu fardo sempre foi leve. Consiste apenas em amar, em respeitar, não em criar esses problemas todos por conta de diferença cultural, religiosa, seja lá o que for. Ele fala para a gente assim, a vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. Aliás, a gente para perceber isso, né? Se Cristo voltasse hoje, ele ia ser crucificado da mesma maneira, porque cada um criou um Jesus para si próprio. Aí ele cria aquele estereótipo e fala, tem que ser desse jeito que eu quero. Se não for do jeito que eu quero, não é o Cristo de verdade. E não é só com Cristo, não, né? A gente vai ver com relação a vários personagens. Me veio um na cabeça aqui que, é claro que não tem nenhuma comparação mesmo, nenhuma mesmo, mas ele chegou ao ponto de falar assim, né? O Karl Marx falou, se isso é marxismo, eu, Marx, não sou marxista. Olha só que frase profunda. Muitas vezes Jesus falaria a mesma coisa, se isso é ser cristão, eu não sou cristão então. Porque, como Gandhi falava, né? Eu amo Cristo, não tem como não amar o Cristo e respeitar a sua história, a sua grandeza. Mas a maneira como os cristãos têm agido, nós cristãos, é que chama atenção. Então o Emmanuel vem chamar a nossa atenção hoje que o caminho é o caminho do trabalho. Ele fala pra gente, ó, com Cristo não vemos ideia de repouso improdutivo, não, nunca. Os títulos do Cristo não são os da inatividade, com isenção de responsabilidades e esforço. Vou comprar uma vaga aqui do lado, igual acontece no Evangelho, né? Que a mãe chega desesperada e fala, eu quero te pedir, coloca meus filhos do seu lado. Fala para ele, para a mãe, fala, você não sabe o que está pedindo, mulher. Será que ele tem condição de beber o mesmo cálice que eu? Aí depois ele reflete e fala, não, até tem, porque realmente ele vai sofrer as mesmas coisas que eu passei também, por conta da violência da época. Mas não cabe a mim, isso cabe ao Pai. A gente estuda através da doutrina espírita que conforme a gente faz o nosso sentimento florescer, a gente cria luz ao redor da gente. É essa luz que acende, que abre a porta para que a gente daqui a pouco vá para o chamado reino dos céus, para as etapas que tem adiante. Essa é a única maneira. E só pegando um pouquinho da lição que a gente não leu, o cristianismo é a síntese em simplicidade de luz de todos os sistemas religiosos mais antigos, expressões fragmentárias das verdades sublimes, trazidas ao mundo na palavra imorredora de Jesus. O que ele convida a gente o tempo todo, a gente só vai conseguir seguir o passo do Cristo mesmo, quando a gente aprender a trazer o amor para dentro da gente e colocar esse amor à disposição das pessoas que estão ao nosso alcance. A gente começa como os aprendizes, são os espíritos que falam isso, tá? Aqueles que vão para a rua entregar comida, que vão procurar nos hospitais os doentes, que vão procurar no presídio aqueles que estão presos, esses são os aprendizes. Significa que a gente está começando a dar os primeiros passos, sente uma alegria inefável dentro do coração, mas é só com o tempo que a gente vai descobrir que os graus mais adiantados são daqueles que procuram e buscam, aqueles que são os infortúnios ocultos, aqueles que estão aqui ao nosso lado. A gente vai perceber que o amar ao próximo como a si mesmo é o próximo mesmo, é aquele que está mais próximo de nós. É claro que a gente começa a criar novas amizades espirituais e até a amolecer o nosso coração quando a gente procura esses trabalhos voltados para a rua, para presídio, para o hospital. Mas vai chegar um momento que vai ser tudo um pacote só, porque sofre tanto quem está na rua, como quem está aí mergulhado na prova da riqueza, passando por problemas de depressão, de ansiedade indefinível e muitos de síndrome do pânico também, com medo da agressão à sua vida, ao seu corpo físico e ao seu patrimônio. Então o que acontece? A hora que a gente conseguir sair de casa, sair de dentro da gente e entender o que foi o Cristo mesmo, que não pegou ninguém perfeito, mas se misturou com aquelas pessoas que tinham ao seu alcance e procurou incentivar, procurou compreender, procurou respeitar acima de tudo, um dia a gente vai entender o que é o cristianismo de verdade e ele sim vai fazer morada em nosso coração.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.